Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tá Reagido. E no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês a um canal que eu já venho reagindo há um tempo. Na verdade, eu já reagi 2 vídeos dele aqui no canal. Enfim, é o Cortes do Estranha História, tá certo? Eu já reagi tanto o canal principal quanto esse daqui mesmo, tá? Mas nesse vídeo eu quero ver os livros que marcaram a vida dele, porque eu também quero falar sobre livros e tudo mais. Não é que eu li e tô na minha vida, não sei o quê. Mas, sei lá, esses dias eu tô voltando a ler mais um pouco. Aí eu achei legal dar uma olhada com vocês e dar minha opinião sobre alguns livros. Eu acho que eu não vou nem ter lido nem dois aí do que ele fala, mas eu quero dar uma olhada também para pegar algumas ideias de leitura. Eu acho que vocês vão gostar também, provavelmente. Tem um Então vamos lá. conjunto de perguntas aqui Hum, que tem um conjunto de perguntas Vamos lá. aqui hum, que acho que vai ser uma transição interessante. uhum. Que perguntaram dos seus livros preferidos, se você lê fantasia Hum. e quando você se tornou leitor. Tá, Qual foi esse momento que você começou a se ver assim, os livros entraram na sua vida? tá. Quando que eu comecei a ler por gosto? Foi quando eu tava saindo da minha primeira faculdade, que eu fiz educação física, pra quem não sabe, né? A gente tá entre os Hum, meus. Eu não costumo falar muito disso, não, porque Não geralmente isso sabia leva a não, um faz, comentário que é faz a complicado. menor ideia. Mas eu fiz educação física 1 ano e meio, e aí eu saí da faculdade de educação física, e aí, deixa eu ver. E aí eu trabalhei em livraria, inclusive, nas coisas que eu trabalhei na leitura um tempo, uma livraria que tem aqui em BH, em outros lugares do Brasil, imagino, né? Mas eu acho que ela é de Minas, leitura. E depois eu fui para a faculdade de História. Foi nesse ínterim, né? Nesse meio tempo, entre a primeira faculdade e a segunda, que eu comecei a ler. Eu comecei a estudar mais por gosto. Eu percebi durante a faculdade de educação. Eu comecei a ler, eu acho, quando eu comecei a pegar umas edições do Conan Bárbaro. Na verdade, eu tenho duas coletâneas de conto do Conan Bárbaro, que foi lançado pela Proc Nankin, é uma editora aí brasileira. Aí eles lançaram todos, eu acho que são três volumes, com todos os contos do Conan Bárbaro. E basicamente eu peguei 2 volumes, falta um terceiro, mas eu acho que eu vou esperar assim, eu melhorar mais o inglês para eu pegar os originais. Aí eu vou dar uma relida nos antigos e que eu já li, né? E então ler os outros que faltam, né? Mas enfim, foi lá que eu Física, comecei a gostar realmente. que eu Mas foi um tempo atrás, gostava de algumas coisas e que mas eu só nem tanto poderia assim. trabalhar com aquilo que eu gostasse, porque eu sou muito ruim de trabalhar com algo que eu não gosto. É, então eu percebi que eu ia apostar nisso, em perseguir como profissão, como carreira, algo que me despertasse um interesse genuíno. E aí eu comecei a ler nessa fase e peguei o Hobbit. Eu queria ler O Senhor dos Anéis. Já Só li que O o Senhor dos Hobbit Anéis são também. 3 chaprocas, né? Bem volumosas. E eu Muito bom falei o assim, não, Hobbit deixa eu mesmo. ler o Hobbit Acho que eu vou primeiro tentar pra ler em dar inglês depois. uma. Pra. Assim, reconhecendo os meus limites. Eu não conseguiria pegar o Senhor dos Anéis de ponta a ponta, não sendo um leitor. Então eu peguei o Hobbit, que era mais curtinho. E foi uma experiência muito boa. E li fantasia, né? Nesse ponto eu li fantasia, porque o Hobbit é um livro de fantasia. Mas não é o gênero de livros que eu costumo mais ler. Eu gosto muito de fantasia, né? Mas não leio muita fantasia, não. Mas assim, então eu li o Hobbit. E aí do Hobbit eu li. Eu não lembro quais são os primeiros livros que eu li exatamente. Mas a coisa escalou muito rapidamente que, em questão de menos de um ano, eu fui do Hobbit para ler O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um livro que é profundamente devastador, assim, existencialmente, Hum. e é um livro existencialista barra absurdista, né? Que eu nunca tinha ouvido falar de Albert Camus. Talvez algumas pessoas que estejam no chat também, na live, nunca tenham Eu já ouvido, ouvi mas é um autor falar. que é muito conhecido. Tipo assim, é Tem um uma obra clássico. dele Quando se que é fala em o filosofia, Estranho, você vê um Estranho, vídeo alguma coisa meme assim. assim de alguém falando de filosofia, o Eu pessoal vai já falar ouvi de mito de falar. Sísifo, vai falar do Albert Camus, de absurdismo, Ou não de é dele, citando a né? primeira Não parte do sei. mito de Sísifo. Mas o mito de Sísifo eu já E tinha vai ter ouvido um falar filme, dele parece também. agora, do Estrangeiro, Ah, o que eu Estrangeiro. certamente não assistirei. É, Estrangeiro. mas
Eu nunca tinha ouvido falar de Albert Camus, não sabia quem era Albert Camus, não sabia o que que era, talvez não soubesse o que Com que era certeza eu existencialismo. devo ter confundido com outra E eu estava pessoa. na No Biblioteca caso Luiz de do Bessa, misticismo, que é a discípulo biblioteca era dele mesmo, do centro aqui de BH, não lembrava. e eu estava procurando um livro para ler, sem saber, sem muita referência. Eu cheguei num livro que ele estava muito bonitinho materialmente, que era uma edição da Record Altaia, que é uma coleção antiga da editora Record, né? Que é de capa dura, o livro todo azulzinho, com umas letras douradas, e papel jornal. Então é uma folha grossinha, amarelinha, e com a impressão, é uma folha meio fofa, a impressão ela deixa como se fosse aquela batida de máquina de escrever, que a máquina bate assim e deixa o papel mais afundadinho onde está a letra. Então ele era materialmente muito convidativo. Eu achei o livro simpático, totalmente desavisado, peguei o livro e levei para casa e li O Estrangeiro. E foi a melhor experiência de leitura, talvez, da minha vida. É talvez seja o meu livro favorito de todos os tempos de literatura. E, e aí aquilo me levou para outros tipos de leitura. Aí eu li Dostoiévski, por exemplo. Eu quero ler Crime e Castigo, só que eu não vou conseguir ler. Não, eu pensava assim, não vou conseguir ler Crime e Castigo porque é um livro muito longo. Então eu peguei o Noites Brancas, né? Uma edição da editora 34, que é o Noites Brancas, que é uma novela, um conto do Dostoiévski. Tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho aqui o São Bernardo. Aqui também eu tenho algumas coisas, tipo, para dar uma olhada na literatura, né, e tudo mais, tô fazendo em inglês, mas não é exatamente de inglês, é porque eu saio comprando algumas coisas, isso daquele, para estudar um pouco da história da literatura brasileira, né, tudo mais, do Afrânio Coutinho, no caso ele coordena, né, só que não é dele apenas, né, de vários autores, em conjunto são 6 volumes, e eu tenho todos os 6 aqui em um box que eu comprei, não li nenhum ainda, tô lendo. Na verdade, não vai ser agora que eu vou começar a ler, né? Eu juntei aqui e eu vou lendo de pouquinho. Aí eu tenho o Memórias Póstumas, que eu vou ler. Depois eu tenho a Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Esse daqui. Essa daqui que é das Zaha Clássicos. Na verdade eu comecei a ler antes, aí tem umas anotações que eu faço no canto. Agora eu nem estou fazendo tanto, estou fazendo mais tipo um sumáriozinho aqui no início. No início do livro. Acho que eu nem fazia ainda isso, quando eu comecei a ler. Fazia. Tipo esse sumário. Tipo, alguma parte que eu gosto, eu meio que marco com, com lápis, boto um cabeçalhozinho em cima, aí vou na parte da frente, escrevo o nome do título na cabeçalho, escrevo a página. Aí fecha, pronto. Né? Tipo, uma página que eu gostei, aí eu tudo certo. Eu tenho aqui por exemplo, deixa eu pegar. O Castro Alves, né? Aí tem as coisas que eu mais gostei, eu fui marcando, né? Marcando aqui e colocando a página delas. Muito top, muito bom esse daqui, né? Espumos flutuantes. Mas eu já li faz um tempo. Aí agora é só terminar esse e depois partir para um de linguística que eu tenho. Vou dar uma lida. Aí depois partir para um do Júlio Verne, então depois começar a ler de fato essa história da literatura brasileira. E ele vem com. Eu esqueci o nome do outro conto. O Sonho de Homem Ridículo. O Sonho de Homem Ridículo. São duas narrativas fantásticas, que é o nome da edição. Que é a. Eu acho que é isso. Noites Brancas e O Sonho do Homem Ridículo. Que é curtinho. Então eu li. Daí comecei dessa forma. Então fui pegando os livros curtos de autores que eu gostava muito. Aí eu li mais ou menos nessa época o Lourenço Mutarelli, que é um autor que eu não lembro como é que eu conheci exatamente, mas eu li do Lourenço Mutarelli o primeiro livro que eu li dele. Eu não sei se foi O Cheiro do Ralo, eu acho que foi. O Cheiro do Ralo, que virou um baita filme, inclusive, né? Com o Selton Mello e com o próprio Lourenço Mutarelli, que faz o segurança lá da loja de penhores. E aí depois eu li o Natimorto, li todos os livros que o Lourenço Mutarelli tinha publicado àquela altura, que o último deles era o Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que eu gosto de falar que é o Arte de Produzir Efeitos Sem Calças, mas é uma piada muito boba, que eu nem sei porque que eu tô falando aqui. Mas depois que a versão
A versão mais 18 do livro, né? Mas aí, o que mais que eu li nessa fase? Ah, li Chekhov também, por recomendação do Dalton Trevisan. Eu comecei a ler Dalton Trevisan, O Vampiro de Curitiba, né? E o Novelas Nada Exemplares. Comecei a ler comecei a procurar literatura contemporânea brasileira. Então, eu li Dalton Trevisan nessa fase, li Cristóvão Tesa, li Luiz Rufato, Rubens Figueiredo, autores vivos, né? O Dalton Trevisan agora. Em falar em literatura brasileira, dá vontade de pegar algum. Eu vejo muito Pondé e eu vejo que ele fala muito de um cara chamado Nelson Rodrigues. Dá vontade pra caramba de ler ele. Eu tenho muitos livros ainda para ler aqui. Tem também uma gramática de Oxford aqui, uma gramática inglesa. Já daria para eu começar a ler ela, né? Não me parece ser um inglês muito difícil, apesar de ser técnica a gramática, mas assim, acredito que quem está um pouco mais avançado no inglês sabe que geralmente livros que eles são não ficcionais, né? Eles geralmente são mais fáceis do que livros ficcionais. Pelo menos essa é a minha impressão, né? Por exemplo, se você vai pegar um Senhor dos Anéis ou alguma coisa assim, não que eu tenha lido Senhor dos Anéis, o único que eu li, cheguei a ler realmente, ficcional, foi o primeiro dos Crônicas de Nárnia, né? Eu já tinha falado dele, já não vou lembrar mais o nome, né? A Bruxa, o Leão e o Guarda-Roupa, alguma coisa assim. Enfim, o único que eu li foi esse. Eu tô lendo alguns quadrinhos, alguns mangás, algumas coisas, para depois eu pegar algum outro, provavelmente eu voltar para as Crônicas de Nárnia. Enfim, mas tem muita coisa ainda para ler. E eu não posso Já nem não é um parar de autor ler vivo mais, mais, né? Que mas nem na antes época eu era. acabava desfocando um Então eu comecei a pouco, ler dar uma parada. autores contemporâneos brasileiros e o Dalton Trevisan, ele faz muita referência ao Chekhov, que é um contista russo. Então eu peguei para ler o Chekhov, né, A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, foi a edição da 84 que eu li da biblioteca, não tenho ela aqui. Nenhum desses livros eu tenho aqui em casa, entendeu? E são os livros mais fundamentais, assim, do meu período formativo ali de leitor inicial. Li o 1984, né, do George Orwell. Por quê que eu li Bom esse também, livro? esse Porque livro quando eu comecei a ler é legal. livros, eu pensei assim, eu quero ler os clássicos, quero ler os livros que todo mundo tem que ler. Sabe aquelas listas, tipo, 100 livros para ler antes de morrer? Eu tenho uma lista também que é o 100 livros espíritas para ler antes e ou depois de morrer, né? Mas assim, é, Só eu depois o de 100 livros morrer. para ler antes de morrer, eu peguei essas listas, né? Tipo assim, ó, os 100 maiores livros de todos os tempos. Aí tava lá a Bíblia, Odisseia, eu falei assim, não, isso aí calma, né? Mas tinha lá o 1984, eu falei assim, ó, esse aí dá pra pegar. Li, achei excelente também, foi uma ótima experiência de leitura. Aí eu peguei, como todo mundo que falava de 1984, Tem o Revolução dos Bichos e também tem alguns ensaios do George Orwell, né? Mas o problema é que eu peguei um box que tinha os três, ainda tenho. Eu acho que esses ensaios eu doei. Eu botei na biblioteca, eu li ele inteiro. Não lembro de nada. Tinha algumas coisas, infraestrutura da Inglaterra, não sei nem porque eu peguei. Não porque ele seja ruim de fato, na verdade eu não lembro de nada. Eu acho que naquela fase que eu estava começando a leitura, né? Eu acho que não era nem para eu ter lido aquilo. Eu só me esforcei, mas não me forcei a ler. Foi bem ruim falava muito, aquilo, mas eu não tava nem esperando. Pensava que fosse um negócio de literatura, um negócio fazer uma assim. É comparação vários sempre ensaios com assim, o e eu não Admirável entendendo Mundo muito a Novo, do cara daquilo. Huxley. Eu falei assim, deixa eu ler o Admirável Mundo Novo, que é outro nível, né? O Admirável Mundo Novo é alta literatura, e mais difícil de ler, porque ele faz muita referência a outros textos, principalmente Shakespeare, né? Ao Calma aí, mais como? difícil, né? O Admirável Mundo Novo é alta literatura. Eu falei assim, deixa eu ler o Admirável Mundo Novo, que é o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Fazer uma comparação sempre com o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Eu falei assim, deixa eu ler o Admirável Mundo Novo, que é outro nível, né? O Admirável Hum, Mundo Novo é alta literatura, interessante. e mais difícil Um de dia ler, porque ele eu faz tenho que muita pegar esse referência daí. a outros textos, principalmente Eu sei que Shakespeare, faz né? outras. A Não Tempestade, ele faz sabia que ele tinha essa, esse outro nível de literatura entre os dois. Eu pensava que ela é mais parelha, né? Mas muita agora referência já à me deu mais Tempestade do vontade Shakespeare ainda de ler. nesse Só que Admirável todos Mundo Novo. esses livros em inglês eu fico meio com o pé atrás hoje em dia, porque eu penso, pô, eu tenho que ter um nível de inglês para
ler, ao invés de pegar uma tradução. Claro, eu tenho hoje alguns livros em inglês, que são original em inglês, mas que eu tenho tradução, mas eu já ler, eu vou ler logo eles, sabe? Mas os que são em inglês, eu penso, poxa, e eu não tenho, né, já? Eu penso, pô, eu vou Ou esperar um então, pouquinho uma para experiência de pegar leitura num mais nível maior. difícil, mas li no ônibus, pegando o ônibus para ir para Federal, pegando o 5102, pegando os ônibus aqui. Tinha um bom tempo para ler no ônibus nessa época. Então eu li muita literatura em ônibus. Li Asimov também. Enquanto eu trabalhava na leitura, eu li os Mas, livros, inclusive, na leitura, né? Tipo, quando no período menos movimentado da tarde, eu pegava lá. Eu lembro de ter lido Alienista, por exemplo, na leitura. Então, eu estava sem cliente, eu ia lá no Papéis Avulsos, Machado de Assis, abria e dava uma lida sem estragar muito o livro, né? Então, eu tinha um celularzinho também, inícios, primórdios, nem era smartphone, talvez. Era semi-smart, não tinha WhatsApp, não acessava muito o navegador, mas ele tinha uma telinha grande o suficiente para ler arquivo .epub, ou TXT mesmo, não lembro. Arquivo texto, né? Então eu tinha o Eu, Robô, do Asimov, acho que era TXT, que eu lia passando o texto no celular, na telinha. Enfim, comecei a ler assim. uhum. Então esses foram os primeiros livros que eu li. Não li muita fantasia daí pra frente, então o pessoal perguntou se eu leio fantasia, né? Fantasia eu não leio tanto, eu gosto do gênero, mas eu não sou, tipo assim, de ler, por exemplo, Guerra dos Tronos, eu assisti a série, né? Mas o Brandon Sanderson, né, que tá muito em alta aí também, uns livros muito grossos, assim, que eu tenho a sensação, assim, de serem um pouco superficiais, então eu acabo, pode ser um preconceito total, né? Mas eu acabo não arriscando. E prefiro ir mais nos clássicos, nos livros mais garantidos. Tipo assim, eu não me aventuro tanto assim hoje em literatura, quanto eu me aventurei na parte, por exemplo, dos autores brasileiros contemporâneos. Hoje é muito raro eu pegar isso. Hoje eu leio autores consolidados, assim, tipo assim, livros que eu sei que são muito famosos, muito celebrados, eu pego pra ler pra ver se é isso mesmo, né? E geralmente é. Então, a minha escolha de Não, livros vai realmente muito assim tem no, 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 no esses safe, né? autores de Jogando seguro. fantasia, os E caramba, qual que foi a quatro. outra coisa? Apesar de você ter alguns bem brabos aí, e eu tenho assistido alguns caras na gringa que falam bastante de fantasia, né? Tem muitos autores na gringa surgindo, porém, assim, são muitos, né? Então você tem que ter cuidado aí. E ele falou algum Brandon Sanderson, alguma coisa assim. Não que eu conheça desse negócio, né? Mas enfim, se você tem uma porra. E ele é grande, se eu não me engano. Eu acho que eu sei quem ele tá falando. Não que eu conheça a série, né? Não tô dizendo que é ruim em si, né? Mas enfim, eu não sei. Né? Me parece que vem uma porrada de fantasia e tome. Caralho, pô, não dá pra pessoa saber exatamente o que presta e o que não presta, sabe? A não ser, é claro, a pessoa lendo, só que também tem uma Era porrada de outros fantasia, livros pra os primeiros pessoa livros ler. que eu comecei a ler, Aí não tem como. era isso, né? E Né? Mas ao mesmo tempo você tem uma porrada de outros autores ainda vivos, né? O, o cara do Game of Thrones ainda, né? Que é o George Martin, George R.R. Martin, né? Que é o Game of Thrones. Tem também o Stephen King, né? Stephen King, que inclusive eu quero ler alguns livros dele. era isso, era Eu isso. acho que vai Perguntaram ser bom, também talvez sobre não seja tão poesia, difícil. teatro. Poesia eu leio pouco, Hum. assim, mas um dos autores que mudaram a minha visão de mundo, assim, não sei se mudou a minha visão de mundo, mas é um autor que eu gosto muito de estar na visão de mundo dele. É o Alberto Caeiro, né? Que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Então, a poesia completa do Alberto Caeiro foi um livro que eu li, inclusive nessa fase que eu pegava o livro na biblioteca. Eu tinha uma edição da Companhia de Bolso, muito agradável de manusear também. Dessa fase, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, foi um livro que me marcou muito também, que também era da Companhia de Bolso. Peguei tudo em biblioteca. E a obra Poesia Completa do Alberto Caeiro, agora eu tenho em casa, porque eu comprei e li de novo. Numa edição muito pior, muito menos agradável materialmente, mas que foi muito barato, que é dessa editora Principes, sei lá. Não conheço, sinceramente, a editora, tô descamando a editora aqui. Princípios, Mas tamo aí. realmente, é meio Quiser mandar merda alguma isso daí, coisa aí, não vou tamo aí, mentir igual não. aquele E o eu pessoal tenho fazendo uns alguns vídeos deles, assim, né? tipo Tem um canal no YouTube, se você mandar ali for esse mandar, né? daqui.
né? Dois livros velhos. Mas Enfim, Poemas Completos do Alberto Caeiro e também o outro heterônimo que eu gosto muito ai meu é Deus. o Bernardo Soares, que eles chamam de semi-heterônimo, né? Que é o autor do livro do Desassossego, que é um livro também que é desassossegante, né? Se é que essa é a forma de fazer a palavra. E o Álvaro de Campos, que é o heterônimo nervoso, né? Do Fernando Pessoa, que é excelente. O Fernando Pessoa, qual que é o que não é o heterônimo? Ortônimo? É, sei lá, não é homônimo. O Fernando Pessoa em si, tipo o autor do livro Mensagem, eu não gosto tanto. E também não gosto tanto, não me pega muito, não é que eu desgoste, mas não me pega o Ricardo Reis. Então, Que é o que veio pro Brasil. ele veio pro Brasil, É. tem essa. E todos eles são discípulos do Alberto Caeiro, Sim, chamavam ele de ele é o mestre, tem toda uma mestre mitologia, né? fundamental, poeta essencial. O Fernando Pessoa é um cara assim absurdo, né? Tem essa história, né? Que eu não sei como é que os caras chegou nessa lista, mas que o Fernando Pessoa é o segundo maior poeta de língua inglesa da história, atrás só do Shakespeare. Cara, deu vontade pra cacete agora de ler o Fernando Pessoa. Porque tem uma lista também que fala do que o Joseph Conrad é o terceiro maior autor de língua inglesa também, o terceiro maior autor de prosa em língua inglesa, pelo menos contemporâneo, não contemporâneo assim, do século XX, talvez. E o Joseph Conrad, o inglês é a terceira língua do cara, né? Ele é polonês, aprendeu francês na Marinha Mercante, depois inglês. E ser chamado de um dos maiores autores de língua inglesa é um baita feito, né? Mas por que eu comecei a falar isso? A poesia, né? Então, eu gosto muito de William Blake. Eu tenho poucos poetas que eu gosto muito. E muitos poetas que eu gosto pouco. Então, os poetas que eu gosto muito são William Blake, Fernando Pessoa. Esses dois são os principais. Deixa eu pensar aqui. Mas esses dois, principalmente. Kafka também foi um autor que eu li a Metamorfose, depois li umas parábolas do Kafka, que tem numa edição de uma coletânea que a Companhia das Letras, Penguin, Companhia das Letras fez, que eu gosto muito. Foi desse período também inicial ali de início de leitura. Kafka é um autor que eu recomendo para quem está começando a ler ou para quem não gosta de ler, como o Lourenço Mutarelli diz. O Lourenço Mutarelli é um autor brasileiro que eu gosto bastante, né? Ele fala assim que escreve para quem não gosta de ler. Então, para quem não gosta de ler, mas gostaria de ler, Lourenço Mutarelli, Kafka, tem alguns autores, né? O Conrad mesmo, alguns livros dele são livros que eu acho que mesmo quem não gosta de ler vai apreciar, vai se interessar na leitura. O Coração das Trevas mesmo. Livros introdutórios, né? Para quem não tá com esse hábito consolidado. E para quem tá também, né? Lógico. Coração das Trevas, mesmo depois de ler mais, considero ainda um dos melhores livros que eu já li. E tem também o lema universal não li e não gostei. Sim. Mas perguntaram aqui daqueles que você Não leu e não gostei. gostou. Você consegue falar alguma coisa assim? De Ah, bate-pronto? eu não lembro, porque marca pouco, né? Acho que eu nunca li nada que eu detestei, porque se eu tivesse lendo e detestado, eu ia parar e ia pro próximo. E aí não ia ficar marcado, né? Então não. Eu acho que eu não gostei foi esse, daí dos ensaios do George Orwell. Mas eu acho que não é porque ele é ruim, porque foi ruim, né? Mas porque eu acho que, pô, eu tava lá lendo, iniciando ainda, né? Eu acho que foi o Conan, depois foi ele mesmo, foi o do próprio George Orwell, né? O Revolução dos Bichos, depois o próprio 1984, que eu comecei, e depois os ensaios, que tipo, eu não teve porra nenhum negócio de Inglaterra, falando umas merda lá, infraestrutura, porra, nem me lembro que se tratava. Pô, negócio de carvão, um bagulho assim. Pô, caramba, nem me lembro que porra é. Mas, enfim, hoje em dia eu consigo ler algumas coisas a mais. Li o Gênesis, eu consigo ler de boas a Bíblia, né? Tipo, sei lá, o Castro Alves. De boas, claro que eu não entendo tudo, né? A linguagem, mas é muito bom, Castro Alves. Tipo, eu gosto muito, um dos melhores livros que eu já li, na verdade, é o Frankenstein, né? Lembro de Eu cabeça li nada que em eu li e português, achei né? péssimo. Mas é um dos melhores. Até porque a lista da qual eu parto, né, geralmente é uma curadoria forte, assim,
pegar esses 100 livros para ler antes de morrer, é difícil ter alguma coisa muito ruim ali, né? Mas eu não lembro de nada que eu tenha lido e falado assim, nossa, coisa tenebrosa. Mas é porque eu arrisco um pouco, né? Como eu disse. É, Eles tinham perguntado de poesia e outra coisa também na mesma pergunta. teatro? Ah, não, teatro. O que eu li de teatro foi Shakespeare e Nelson Rodrigues. Mas eu não tenho esse curso. E Lourenço Mutarelli também tem um livro dele que é uma coleção de peças dele. Mas eu não costumo ler teatro, não. Muito raro. E nem ia, menos ainda ir ao teatro. Pois é, estranhos, estranhas. É isso, o pessoal tá comentando. Tem um aqui, na cidade dele tem uma pizzaria dedicada ao Fernando Pessoa. E a pizza é boa? Não é uma coisa que eu ligo uma coisa à outra, né? É. Fernando Pessoa, a pizzaria. Se fosse uma tabacaria, né? Uma taverna. Uma taverna. Tem o Esteves do outro lado da rua, que é um açougue, né? Não, é uma. Que é. No poema Tabacaria. Mas é isso. O pessoal tá comentando, falando livros que leram, tinham grande expectativa, mas não gostaram. Grande Gatsby, Eu li o Grande Gatsby e Grande Sertão. é um livro que não marcou muito. Mas não é um livro que eu desgostei, não. Agora, eu tava assistindo com minha esposa esses dias o Curioso Caso de Benjamin Button, que é um filme muito bom. Não sei se é do. Quem que é o diretor agora? Não sei se é o David Fincher. David Fincher. Mas é um filme muito bom, baseado num livro do Fitzgerald, né? Que é o autor do Grande Gatsby. E Cara, eu não sei porquê, mas agora me surgiu. Tem outro livro que seria foda pro cacete eu ler. Poderoso Chefão. Claro, tem um filme. Mas o livro é uma coisa que dava pra eu ler também. Que eu entrei na faculdade, na biblioteca tinha um livro desse, do Poderoso Chefão, só que em português, claro. Mas eu fico pensando, pô, eu acho que na leitura eu acho que seria até um pouco mais fácil. Alguns livros, eu acredito que seja um pouco mais próximo, né? Porque quanto mais se distancia, mais difícil acaba ficando, né? Tem alguns livros de antologia em inglês lá na faculdade. E, pô, ali é difícil pra cacete, né? o Começa a conto que virar inspira o pra filme trás, aí dizem que é começa a muito ruim. dificultar. Assim que eu terminei de assistir o filme, eu entrei na Amazon para comprar o livro, porque tem um livro que eu acho que vem esse e mais um outro conto ainda, que é muito curtinho mesmo a história original do Curioso Caso de Benjamin Button, né? Que é o menino que nasce velho e vai ficando mais novo, até ele morrer como um feto, né, basicamente. A premissa é muito interessante, mas diz que o conto é muito superficial, muito ruim. Acabou que eu não comprei, mas eu nunca vi tanta avaliação negativa num livro na Amazon quanto aquele. Tava tipo assim, todo mundo dando uma estrela pro livro falando que a história é muito ruim. Então eu nem, nem arrisquei. Mas poderia ser uma experiência de leitura ruim, né? Estão falando sobre Guimarães Rosa aqui também, não sei se. Guimarães Rosa, eu li. Eu nunca li o Grande Sertão Veredas inteiro. Foi um livro que eu comecei a ler e não estava me pegando. E eu não quis insistir muito, até porque é um livro longo. E ele já me perdeu no início. Mas eu li o Primeiras Histórias, né? Primeiras histórias. Primeiras Histórias, que eu achei muito bom, excelente. É fantástico. E assim, eu pretendo voltar ao Grande Sertão Veredas, mas o que acontece? O Grande Sertão Veredas eu peguei para ler depois do Primeiras Histórias. Eu tentei me preparar no Primeiras Histórias. Porque o Primeiras Histórias é um livro que são contos curtos. Então, o estilo do Guimarães Rosa, ele é muito difícil, né? Uma linguagem que ela não é direta. Ele escreve de uma forma muito diferente, né? Até dizem, né, que como é que chama o cara do Finnegan's Wake, do Ulisses, James Joyce. O James Joyce é o Guimarães Rosa deles, né? Os caras falam assim, que o Guimarães Rosa é o nosso James Joyce. Não, o James Joyce é o Guimarães Rosa deles. Mas tem um estilo parecido, né? Eu também nunca li o Ulisses e nunca li o Finnegan's Wake, mas eu já li o Dublinenses, que é o primeiras histórias deles, né? É uma coleção de contos do James Joyce que eu gostei muito.
Só que o que acontece? O Primeiras Histórias, então ele tem essa forma muito difícil, é um texto, não é direto, te exige bastante, coloca em outro estado também de leitura, e que o fôlego que eu tenho para isso é o fôlego do conto. Então, Primeiras Histórias para mim é sensacional. Agora, pegar uma chaproca e naquele estilo, que é o, o Gran Setor Veredas, eu ainda não tive a audácia. E tem como é que chama? O que eles chamam de terceiras histórias, que é o Tutameia? Eu não lembro agora o nome, mas é um outro livro também, que são contos mais longos, que eu peguei alguns e já achei longo demais pro estilo. Então, que chama esse livro, hein? Ele Tem, tem tem esse Tutameia, título. É mas Tutameia? não E sei aí se é o tem, tipo, título entre do parênteses, livro. terceiras histórias. Pois é, e o Primeiras Histórias frequentemente é tido como um livro para introduzir um adolescente, um Não, pré-adolescente. é muito. Não. Sem chance. É Sem assim, chance. não sei se é sem chance, mas Ah, é baixa a chance, né? Eu acho que é igual ler Machado de Assis quando você tá no primeiro ano. Tipo assim, temáticas de meia-idade, de envelhecimento, de Senhora adultério. Zé Alencar. É. Não, mas o José de Alencar, você pega tipo o Guarani, é pode ser chato para uma criança, mas a, o tipo do texto e a Uhum. temática do texto é mais tranquilo para uma criança do que Uhum. você pegar as murmurações de um homem de meia idade, que é os livros clássicos do Machado de Assis, né? Então tem isso também, acho que tem livros, tem épocas para você ler. Tipo assim, se me falarem que tem um menino de 15 anos e ele andou um casmurro, eu não vou falar, nossa, super precoce. Eu vou falar assim, cara, sei lá, vai jogar uma bola, né? De uma professora nossa, né, inclusive, eu não vou citar nomes para evitar processo, mas não vou falar nada negativo dela, não. Mas ela falava, teve uma aula, isso na graduação, né? Então a gente já não era tão jovem assim, mas era jovem, 20 anos. Era uma optativa que eu fiz com essa professora. Aí tem 20 anos, se ele está dizendo que é jovem demais para os, os livros do Machado de Assis, aí, porra, aí é foda. Mas se bem que, tipo, realmente tem muita coisa, preocupações e questões, né, mais adultos que realmente eu não, provavelmente não consigo pegar. Provavelmente são coisas que, se eu fizer uma releitura futuramente, vai ser mais interessante. Vou conseguir pegar mais coisas, que geralmente é uma característica que é atribuída aos clássicos, né? Que você consegue fazer releituras em diferentes etapas da sua vida e você consegue pegar toda vez que você lê, né? Sempre que você faz uma releitura, você consegue pegar coisas diferentes, coisas que escaparam, né? Acredito que isso acontece na maioria dos livros, só se o livro for realmente muito raso. Porém, com os clássicos, acredito que realmente aconteça com muito, muito mais frequência. Sobre Ou Guerra melhor, Civil com mais Espanhola. quantidade. E aí, ela tava no meio da aula, assim, explicando. Aí, no meio da explicação dela, ela parou, tipo assim, ela se entediou com o que ela tava falando, ela parou a frase no meio e falou assim: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês deviam estar jogando a bola, vocês são jovens, tá fazendo exercício no sol, ao ar livre. E eu acho que ela não tá totalmente fora do elemento dela, não. É, então, acho que tem, tipo assim, você ficar lendo livro de homem de meia idade quando você é um garoto, talvez não seja bom, adequado mesmo, né? O pessoal fica forçando muito, assim, pega os livros com os clássicos e joga pro pessoal ler no primeiro ano. Tipo assim, acho que tem leituras mais adequadas, né? Então, aproveitando, perguntaram se você leu mangá, revista em quadrinhos, você tem essa experiência de leitura na sua vida. Muito pouco. Mangá, eu só li um mangá de um aleatório de Dragon Ball clássico, que eu peguei, nem lembro como e por. Mangá. Mangá, teve uma época que. Porque basicamente assim. Me falei isso. Não importa, eu acho. Quer dizer, talvez importe. Para aqui, eu acho que não. Mas eu tenho um diagnóstico de autismo. Assim, enfim. Tenho um diagnóstico de autismo. Nunca fui atrás de porra nenhuma. Porra, tem aquelas cordinhas porra nenhuma.
Essas porra aí, laudos, caralho, a quatro. Mas enfim, tem essas porra de hiperfoco e os cacete, né? Tem hora que eu tava com hiperfoco, me comprei tem uns mangá até hoje aqui. Então, por exemplo, tem aqui, eu não sei se vocês conhecem um anime chamado. Tem um anime, não terminou, né? Mas eu comecei a comprar um monte de mangá e depois eu deixei, tá ligado? Então, tenho aqui alguns mangás de Otakoi, que é um. Alguns, alguns caras de otaku, não sei o que, no Japão, casal. Depois tem Beastars. No caso, isso daí tem, até hoje, se eu não me engano, tem anime. Eu assisti algum pouco do anime. No anime eu assisti mais do que mangá. E comprei. Mangá físico. Dificilmente eu leio mangá é, é, na internet. Porém, nesses dias eu tô porque tô treinando inglês, aí eu saio baixando algumas, alguns PDFs deles, sabe? Mas agora depois eu parei, né, com esse Hiperfoco 2, né, dos mangás também era assim, era caro, principalmente quando você perdia o tempo, né, os caras revendiam mais caro. Mas a ideia é que depois que eu parei com isso, eu nunca mais liguei para isso, nem assisto muito anime. Eu praticamente não assisto hoje em dia. Mas eu assistia mais do que lia mangá. Praticamente não lia. Porém, quando chegou esses tempos, né, que eu tô essa questão de inglês, né, eu já venho treinando inglês, principalmente questão da escuta há um bom tempo, né, listening. Mas a questão que fica é que eu não treinei muito a leitura, né? Então eu fui pegar por exemplo, o primeiro que eu li, eu dei uma lida no Pequeno Príncipe, né? Eu li ele, mas assim, me faltou bastante vocabulário, mas eu fui mesmo assim passando, indo pra frente, beleza. Depois agora eu peguei depois os Crônicas de Nárnia, o primeiro, beleza, li ele, é, agora, aí eu peguei depois, aí eu peguei uns mangás do Junji Ito, e de boas, por quê? Primeiro que o mangá ele não me parecia ter uma linguagem muito pesada, e outra, também tem as figuras que dá para pegar o contexto. E agora o Dragon Ball, né? Que ele, além de não ter uma linguagem muito pesada, tudo bem que no mangá do Dragon Ball ele tem muito, pelo menos nessa tradução, acredito que seja oficial. Né? Baixei lá uma versão colorida do mangá. Ele tem algumas, como é, contrações de fala, no caso, escritas, né? Então, tipo, você vai pegando na hora. Mas basicamente ele contrai, ao invés de ser and alguma coisa, né, no caso seria e alguma coisa, né, no caso em inglês, ele contrai para só, sei lá, o apóstrofo, alguma coisa. Essa é uma, assim, talvez não seja essa, porque eu não estou me ligando, né? Porque algum de vocês pode pensar, pô, mas nunca vi essa contração. É umas contrações bem, não muito usuais, né? É só para, eu acredito que seja somente para sinalizar que a linguagem é bem rápida, bem informal, né? Ali no Dragon Ball. Enfim, mas é bem doido, e eu tô lendo bastante, né? Mas primeiro de tudo, eu li muito Junji Ito, né? Que é esse mangaka de, de horror, né? De terror no Japão. Fez o Uzumaki, para quem não sabe, eu acredito que alguns de vocês talvez saibam, que é o Uzumaki, mas é bem conhecido. Mas eu não li o Uzumaki, eu só li alguns contos de terror, né? Que ele tem, e também Tomie, que é outro mangá também famoso dele. Não tanto quanto o Uzumaki, acredito, mas também muito famoso, que vários contos dessa personagem dele, que é Tomie. Aí eu li ele, depois passei agora pro Dragon Ball, e provavelmente depois eu vou ler Mouse. Mouse é um. Na verdade, isso daí já é quadrinhos, né? HQ. Que no caso, é basicamente. Mangá é basicamente quadrinhos, só que em japonês, né? Mas as HQs, né? Essa aí, acredito que seja americana. Acredito, vou chutar. Porque Mouse, nesse caso, seria um HQ ali que você tem encontrando alguns relatos de um cara ali que viveu durante o Holocausto. E é bem conhecida essa HQ, né? Bem conhecida, porque é um cara que, na verdade, está entrevistando o pai dele, né? E tudo mais. E, na verdade, ele retrata os judeus como sendo ratos, né? Bem pesado ali.
talvez, assim, é uma coisa meio fofinha, assim, mas ao mesmo tempo bem pesado, né? Por conta do... Ele retrata, né, desenha os judeus como sendo ratos, os nazistas como sendo, é, se eu não me engano, gatos, talvez, acredito. É, gatos. Enfim, e são dois volumes. Depois disso eu vou ler e provavelmente depois disso eu vou voltar. Aí eu vou começar a ler alguns livros, né? Em algum momento eu vou pegar aqui para ler essa gramática, né? De fato, para começar a ler algumas coisas, né? Eu tenho que começar de fato a ler alguns livros em inglês mesmo. Eu quero chegar a uma leitura boa em inglês, não só poesia, também começar a chegar no mínimo ali num middle English, né? Que é basicamente um inglês médio, né? Um inglês da Idade Média, né? Ou seja, a, a Bíblia do King James, né? King James Bible, né? E também o William Shakespeare, né? Todos esses aí, não só eles, né? Tem várias poesias e tudo mais. Quero conseguir ler todas essas mais brabas mesmo. Não só esses mais brabos também, Que, porque eu mas quero tava com melhorar ainda curiosidade de ler mais um a mangá, fala. peguei e li. Obviamente tá bem Mas ruim não me ainda a fala, pegou, mas né? Eu peguei, mas não me pegou. E eu acabei não lendo nenhum mangá depois. E história em quadrinho, vamos não voltar aqui. mangá, né? Eu também. Vamos voltar Eu aqui que cheguei a eu vou ler parar. muito pouquíssimo, assim. Eu comprei, tipo assim, uma revistinha do X-Men na banca de jornal, uma revistinha dos Vingadores, mas muito pouco. Sim, Nunca tive o história em quadrinho em si. Falando de alguns. Eu falei dos mangás, né, que eu li. Histórias em quadrinho eu tenho aqui o Batman Ano 1. Isso aí é muito boa, bem legal. Tenho aqui também alguns do Sandman. Eu acho que o Sandman 1, o 2, o 3. Alguns, aqueles volumes. Volume de 30 anos, eu acho. Talvez 130 anos. Lançaram aqui no Brasil. Eu só comprei 3 volumes. Eu geralmente desisto. Eu fico hiperfoco louco, aí depois eu foda-se. Mas também, falo do autismo como se fosse uma coisa super normal, assim, pra mim. Digo isso porque eu só descobri, sei lá, porra, 2 anos atrás, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, tipo, por exemplo, um monte de livro aqui, e eu, tipo, uma hora eu paro, uma hora eu volto, tá ligado? Pra ler. Eu digo isso, não agora, claro que agora eu tô bem mais focado, não só na leitura, como também em estudar o inglês, aprender o inglês por conta que é a questão da faculdade em si, não é só questão de hiperfoco, não, tem que de fato aprender isso, né? Mas geralmente quando se envolve alguma coisa que eu gosto, eu basicamente é um impulso muito louco, sabe? Tenho aqui também uma coisa que eu comprei aqui, eu pretendo usar, acho que nem necessariamente eu precisaria usar ele físico, né? Mas aqui, ó, para quem não conhece, Língua Latina para ser ilustrada, que é basicamente um livro de latim, né? Que a gente consegue aprender latim usando latim. Né? Tá completamente latim, tudo em latim, né? E basicamente eu não sei nem porque eu comprei isso. Hoje em dia, se eu fosse aprender latim, eu vou, provavelmente depois que eu acabar os meus goals aí, o que eu pretendo com o inglês, eu provavelmente nunca vou parar de estudar inglês, né? Já que eu escolhi isso como hábito de ler profissão, super-heróis foi uma fase que eu tava querendo enfim, ler, em algum momento mas eu não me vou pegou, acabei não lendo. ter que parar esse estudo E o que eu muito li mais mais ativo, de história né? em E focar quadrinho um pouco mais são os no latim. chamados novelas Focar, de gráficas, fato, né? no latim. Os graphic novels. Então eu li aquele Maus, que é Olha, de Segunda Guerra, você já viu esse? Uhum. Então eu li aquele olha, Maus, que é novelas graphic gráficas, né? novels. Os graphic novels. Nunca. Novelas gráficas. Graphic novels. Entendi. Mas eu realmente nunca. Eu já ouvi graphic novels, todo mundo falando, mas porra, eu achava que era praticamente a Então eu li mesma aquele coisa, tá ligado? Eu Maus, achava que era a que é mesma coisa. de Mas Segunda Guerra, mouse você já é viu esse? esse. Uhum. Isso é bem legal. Que é que os judeus são ratos, né? E os nazis são representados como gatos, os poloneses são porcos, se eu não me engano. Esse eu me lembro Ó, bem. Do Mutarelli também. Do que Mutarelli eu são. li o Diomedes, do Mutarelli. Li o Transubstanciação, do Mutarelli. Eu não gosto tanto assim dos quadrinhos do Mutarelli quanto da literatura. O Diomedes eu gosto. O Transubstanciação, como ele mesmo diz, é um livro doente, assim, é um livro de uma fase muito doente dele.
e que eu fico desconfortável, assim. Tipo assim, isso tem muita coisa de fase de vida também. Às vezes você tá muito mal, e quando você tá meio dark, assim, né? Meio emo, ou meio deprê mesmo, e você encontra um cara nessa vibe também na literatura, e você encontra uma companhia. Então pode ser até bom. Agora, às vezes você tá bem, e você pega um livro doente, você fica meio assim, cara, você Uhum. fica preocupado com o autor, sabe? Tipo assim. Então eu tive mais assim, eu tive pena, o pior sentimento que você pode ter pra uma pessoa, né? Mas eu talvez tenha tido exatamente esse sentimento. Tive meio que pena dessa fase do Mutarelli. Assim, é um absurdo eu falar isso, né? Porque o Transubstanciação é tido como um dos clássicos, um dos maiores quadrinhos aí contemporâneos brasileiros. Então eu falar que eu li aquilo, uma obra prima de revista em quadrinhos, e tive pena, é uma coisa que soa muito mal, né? Mas eu tô sendo honesto. É, E aí eu li também Persépolis, que é uma história que se passa na Revolução Já ouvi Iraniana, falar né? também. É da Marjan, esqueci o sobrenome da autora. Li o Palestina, do Joe Sacco. Li o outro livro do Joe Sacco também, de quadrinhos jornalismo, né? Que eu não lembro agora o nome, que era uma capa azul. Eu comprava esses livros no Submarino na época, tinha umas promoções. É, Li quadrinhos mais nesse sentido, assim. Li o 300 do Zack Snyder. Zack Snyder adaptou, né? Como é que chama o cara? O cara do 300? Alguém vai falar aí. Mas eu esqueci o nome do cara. Frank. Esqueci o nome Frank do cara Miller, agora. eu acho que Ali o Watchmen, do Alan Moore, é gostei Frank muito. Sinatra. Frank Sinatra, né? Que merda. Que mais que eu li de Engraçado. quadrinho? Eu não Watchmen. li muita coisa, não. É mesmo, dá pra ler algumas Mais coisas ou menos avulsas. isso, sim. Mais uma coisa ou outra. Não. E eu acho que nessa Frank Miller, falaram aí, o cara do Frank Miller. 300. Frank Miller, Ah, pronto. Frank Miller mesmo. Acho que nessa Tá. conversa tem um grande ausente nessa Uhum. citação aí sua É. de autores Quem? que formaram a sua visão, Não, que tem, com certeza. o Borges. Verdade. Isso foi já foi um Borges. pouquinho depois dessa fase inicial, Borges. que eu Acho que peguei pra ler. Aí já foi ouvi um falar autor que eu já muito tinha mais ou mesmo. menos uma noção de que era um autor celebrado. Eu já estava na fase safe assim da literatura, que é o Jorge Luiz Borges, né? O Jorge Luiz Borges, para quem prefere, aí, fica parecendo que o cara é brasileiro, né? Jorge Luiz Borges, mas é um argentino, que é um dos meus autores favoritos de ficção, com certeza. O primeiro livro que eu li dele, eu acho que foi o Ficções, ou o Aleph. Acho que foi o Aleph, na verdade. O Aleph, né? E depois eu li o Ficções, e depois eu comprei no estante virtual, né, sebo, na época que o estante virtual vendia livro barato mesmo de sebo, eu comprei, você pagava R$ 3 no livro e R$ 15 no frete, eu comprei uma coleção da Círculo do Livro, que tinha. Nesse período eu li o Cortázar também, então buscando uns autores latinos, né, não brasileiros. E nessa fase eu peguei uma coleção de textos do Borges, que tinha o livro das Sombras, se eu não me engano, que é o livro de poesias dele que eu não gosto muito. Tinha o livro como é que é? Livro dos seres imaginários, livro das criaturas imaginárias, que é tipo um bestiário que ele faz, eu acho que tá nessa coleção. O livro de areia, que é livro da areia ou livro de areia? Tá com você, inclusive, né? Tá. Que é um dos meus livros de contos favoritos do Borges, são contos mais curtos, mas que eu acho excelentes. Eu gosto muito de conto curto, inclusive. Por isso eu gosto muito do Dalton Trevisan. E porque é um grande autor, né? Não é qualquer conto curto também que eu gosto. O Chekhov também tem bons contos curtos. Mas então o Borges é um autor muito impactante. Outro autor muito impactante para mim, só que ficou um pouco no passado, foi o Graciliano Ramos. Um dos melhores livros que eu li na vida, com certeza, foi o Vidas Secas, que foi surpreendente. Porque Graciliano Vidas Ramos. Secas é um livro que o pessoal dá no colégio pra você ler, né? Então, geralmente, os livros que o pessoal dá pra você ler no colégio são chatos. Tem exceções maravilhosas, mas que são para períodos posteriores, tipo os clássicos Machado de Assis. Mas o Vidas Secas, eu peguei para ler porque a minha irmã tinha esse livro jogado no armário dela. Nessa fase que eu comecei a querer ler, eu estava procurando livros. Então eu não ia em biblioteca ainda, então eu fui ver o que minha irmã tinha de livro em casa, o que tinha de livro em casa. Não tinha muita coisa, né? De livro em casa. Não tinha biblioteca na minha casa. Não. O meu pai, até que é uma pessoa que lê.
A minha mãe não tem tanto hábito de leitura assim. Acho que ela teve alguma fase ou outra em que leu um pouco mais. O meu pai, ele leu um pouco mais assim e tem livros na casa dele. Mas na minha casa nunca foi uma casa de livros assim. É, até por isso, provavelmente, esse meu contato tardio, né, com leitura. Mas a minha irmã tinha um Vidas Secas que provavelmente foi um livro de escola na época dela. E aí eu peguei esse livro e falei, deixa eu ler, né? Era uma fase que eu realmente lia livros, não vou mostrar a tela não, mas que eu lia livros que eu achava por aí. Tipo assim, eu realmente estava muito começando a ler mesmo, eu nem tinha muita ideia de que livros procurar. Então a minha irmã tinha esse livro, eu peguei e li. E cara, é um livro maravilhoso, fantástico. Recomendo fortemente o Vidas Secas, livraço. E o Graciliano Ramos é um autor que tem uma escrita fantástica. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu comecei a escrever também. E eu escrevia muito imitando o Graciliano Ramos. Então, os meus primeiros textos são emulações do Graciliano Ramos. Depois eu tenho uma fase de emulações do Borges, que o Vinícius já leu muitos textos dessa fase. Mas eu imitava muito o Graciliano Ramos, porque eu acho fantástico. Frases curtas, né? Seco mesmo. Uma escrita muito seca. E do Graciliano Ramos eu li tudo que eu encontrei. O Memórias do Cárcere eu não li, mas eu li o Angústia, li o São Bernardo, li um livro de contos dele muito bom também. Era uma capa branco com verde, eu não lembro agora o nome do livro. É todos da editora Record, se eu não me engano. Então, assim, Graciliano Ramos também foi uma Mesmo. Essa baita daqui experiência de também, leitura, mas que eu não voltei a ele. O Borges ainda não. estão com Desde que eu, eles. desde que eu comecei a ler, desde que eu li Borges pela primeira vez, eu sempre leio. Eu sempre volto aos contos do Borges. Eu estava lendo o livro de Areia esses dias, inclusive falei do livro com o Vinícius e emprestei para ele, que leu muito Borges também. Compartilha, né, um gosto literário, assim, em alguma medida. Que é bom, né? É bom você ter com quem conversar sobre o que você lê. Mas assim, então Borges realmente está faltando. E tem outro autor, em termos de visão de mundo, dois autores que são fundamentais para mim, mas são de área totalmente, não tem nada a ver com literatura, que é o Ludwig Fleck, que é um médico polonês que escreveu um livro de filosofia da ciência. Tem ali. Eu não tenho, na verdade, aqui. Eu tenho até dois livros do Fleck que são. Quer ver? Põe na mesa aí, por favor. Que é uma tese de mestrado ou doutorado, agora eu não lembro exatamente, da Fernanda Esquiavo Nogueira, que foi minha professora, inclusive, numa optativa lá na Federal, minha colega na linha de História da Ciência, que é um livro sobre o Fleck, né? E esse também é uma coleção de livros sobre o Fleck, que é o estilo de pensamento na ciência, organizado pelo Mauro Lúcio Leitão Condé, que foi meu professor também lá na UFMG, né? Do Ciência, que é o grupo de História da Ciência que eu participei lá durante toda a minha vida acadêmica na UFMG, de História da Ciência. E aí, mas o livro mesmo do Fleck, o principal, é o Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, que esse eu não tenho, esse eu li de biblioteca. E não comprei depois, eu acho que o livro está esgotado, eu não tenho esse livro. Mas eu não tenho esse livro em papel, mas eu tenho esse livro na minha alma. É um dos poucos livros que eu tenho tão fortes na minha alma como. São poucos livros como esse. É um livro que realmente mudou a minha visão da vida, minha visão de como pensar, basicamente. E de uma forma natural. Eu não penso, deixa eu pensar como Fleck. Não. Eu fui profundamente moldado, né? O meu ferramental cognitivo, meu cérebro foi profundamente moldado por essa leitura, de forma que eu experiencio automaticamente a realidade, fleckianamente, digamos assim. Então, o Fleck, o Peter Berger, sociólogo, né, do Céu Sagrado. Esses dois são os autores que mais mexeram na minha forma de ver o mundo, assim. Mas não é literatura, né? E em termos de livros impactantes de literatura, com Cara, certeza o esse Albert. vídeo tá me dando uma vontade cada vez mais de ler, pô. Tu é doido, pô. Vou fazer mais vídeos assim, vou pegar alguns caras assim que falam mais de leitura e tudo mais pra dar mais motivação. Os negócios Camus, principalmente O Estrangeiro, motivacionais mais do que o Mito de pra Sísifo, todo que é um mundo ler livro um pouco mais mais e tudo dramático do mais. Albert Camus, né? Que começa, inclusive, com uma citação sobre um tema que a gente não pode falar a palavra, senão o vídeo cai, né? Uhum. Que tem a ver com abandonar, sair mais cedo do jogo da vida. Mas, assim, me pega muito mais, me pegou muito mais, me pega muito mais até hoje. O Estrangeiro, que é um livro de literatura.
Isso é interessante. Eu acho que filosoficamente o Estrangeiro foi mais forte para mim, filosoficamente, do que o livro de filosofia do Camus, que é o Um Dos, né? Que é o Mito de Sísifo. E tem outro livro. Ah, esse é um livro que eu tinha altíssimas expectativas em relação a ele e não gostei. Porque era um livro do Albert Camus, que era um autor que eu amava e amo, traduzido pelo Graciliano Ramos, que era um autor que eu amava na época e continuo gostando muito, mas estou numa relação distanciada com ele. Que é o A Peste. Tem outra tradução circulando em português também, mas eu encontrei um livro, um livro de capa dura, uma capa marrom, bem robusto, que comprei no sebo, que era A Peste, do Albert Camus, traduzido pelo Graciliano Ramos. E eu não gostei do livro. Não sei se foi a tradução, se é o livro mesmo, né? Mas não detestei, não, mas não me pegou. Tinha expectativas muito altas, né? Mas não me marcou, não. E estão comentando do livro de areia. Deixa eu ver quem fez aqui o comentário. Blásio. Do conto Lovecraftiano, que é melhor que o... Que o Lovecraft. Exato. Eu li... Eu não li muito Lovecraft. Eu tenho até uma coletânea. Tá lá, eu acho. Da direita, não é? Segunda prateleira. Eu tenho os contos completos. Os contos principais, na verdade. Não é os contos completos, não. Mas os contos principais do Lovecraft. Nessa edição aqui. Na época em que, para importar livro, eu tinha que entrar num site específico, né? Hoje eu compro os livros importados na Amazon, pago o mesmo preço que no Brasil, praticamente. Mas esse aqui eu comprei no... Como é que chamava o site? Era Book alguma coisa. Book? Esqueci. Mas era um site que você importava barato. Então esse aqui, ele tem essa jacket, né? Que eu acho chato pra caramba de ficar mexendo com essa sobrecapa, né? Como é que chama esse aqui? Esse daqui sobrecapa. também tem. E ele tem uma capa sem graça por baixo. Que também é importado, E aí né? eu fico com medo. Não fico com medo, não fico querendo jogar No isso caso, eu fora. comprei na Amazon, Mas isso aqui, né? para Mas quando você foi tá importado manuseando o de livro, é uma qualquer jeito. porcaria, né? Fica soltando. Mas tá bom. Coisa Esse é bom. de Aqui é completamente. estadunidense, né? Que esse cara começa a manifestar um anti-americanismo ferrenho, né? Mas Mas no assim, caso, eu tô brincando, tá? eu tenho aqui o Conan Bárbaro, né? Que é da Pop Nankin, e eles também fizeram isso. Né? Assim, claro que também por culpa minha, né? Que eu quebrei. Desgracei. Mano, basicamente, eu não tô com ele aqui, né? Deve estar aqui dentro. No armário aqui, mas. Cara, eles colocaram tipo essa capa, essa jacket, né? Que nem ele falou. De. De acrílico, sei lá, de plástico. Cara, é um negócio meio doido. Porque, tipo, é muito frágil, sabe? Tipo, quebra muito rápido, principalmente quando você sai abrindo. E ela quebra aqui, né? Então, cara, a do 1 quebrou-se completamente. Eu joguei no lixo, foda-se. Aí você diz, pô, você não cuidou. De fato. De fato, eu não cuidei. Mas eu preferi que não tivesse essa porra e botasse nova na capa. Foda-se. Eu também, sei lá, inventar pra caralho aí. Mas o Lovecraft é um autor que eu li alguns contos, mas não. Eu acho mais interessante Eu acho mais interessante a ideia, tipo assim, o que o Lovecraft tenta fazer do que propriamente o texto em si. Eu nunca, tipo assim, tive uma imersão muito grande num texto do Lovecraft. O do Borges, eu acho que realmente eu tive uma imersão maior, que é o conto do Minotauro, né? Do Livro de Areia. Eu gosto de todos os contos do Livro de Areia. Borges é fantástico. Eu pensei, inclusive, quando eu estava na graduação, em seguir a pesquisa, pesquisando história e literatura, nessa linha de história e literatura, pesquisando Borges, que era uma desculpa para eu ler, né? Borges no horário de trabalho, basicamente. Mas acabei não indo por esse lado, não. Murilo Rubião, um autor brasileiro também muito bom, que tem o Contos Completos dele da Companhia das Letras, que é bem fininho, ele não escreveu tanto, que eu lembrei por causa do Realismo Fantástico. Foi outro autor que eu pensei em usar como fonte para pesquisa histórica, e acabei não indo por esse lado, mas é um autor que também merece uma menção honrosa aí, autor de realismo fantástico brasileiro, né? Nem todo mundo conhece, Murilo Rubião. Você já leu J.J. Veiga? Já. Eu li uma coleção de contos do J.J. Veiga também, que é outro cara do realismo fantástico, que é muito bom.
Uma menção ao 45 segundo tempo, Kurt Vonnegut. Eu acho que eu comecei a falar dele, eu falei que o Lourenço Mutarelli tinha, por meio dele eu tinha chegado a um autor e não falei quem que era. Que era o Kurt Vonnegut, que é o que escreveu o Café da Manhã dos Campeões, que é muito bom. E melhor ainda, Matadouro 5. Não tem nenhum dos dois aqui. Nem o Cama de Gato, que foi o livro mais recente que eu li dele. Ou o livro que eu li mais recentemente dele, né? Ele tá morto, né? Então, não tem nenhum livro recente, propriamente, do Kurt Vonnegut. Mas o Cama de Gato é um livro muito bom, assim, tipo assim, a história, a condução da história, a forma como ele leva a história é menos boa do que os outros livros, mas tem muitas sacadas que valem o livro, assim, tipo assim, uma frase, um pensamento que vale o livro. Então a leitura em si, né, acompanhar a história não é tão legal, tem umas passagens até meio apressadas, assim, mas é um livro que tem alma, assim, claramente, é um livro que não acaba quando termina. Eu gosto de falar isso para filme e para livro. O que eu quero dizer com isso é que tem filme que você assiste, não, legal demais, gostei muito do filme. Aí nunca mais você fala daquele filme, nunca mais você lembra daquele filme. Então, tipo assim, será que foi bom mesmo? Tipo assim, te distraiu, né? Mas tem filmes que às vezes são filmes que nem são bons, a gente pode fazer depois uma de filmes, né? De filmes. Tem filmes que eu nem considero muito bons, que eu acho que como filme não é bom, tipo o The Counselor, do advogado lá do crime. Eu não sei Uhum. acho que é isso, o advogado do crime, que é do Ridley Scott com um roteiro escrito diretamente para o cinema do Cormac McCarthy, então, que é um autor que eu gosto muito também. Então a expectativa estava lá em cima. Mas o filme em si não é muito bom, mas o filme ele tem algumas sacadinhas, alguns pensamentos, um certo clima que eu tenho esse filme pro resto da minha vida, assim, desde que eu assisti ele, nunca mais esse filme saiu da minha A cabeça. experiência durante o filme não é tão impactante, mas sobra muita coisa, né? Como você gosta de dizer. Exatamente, sobra muita coisa. E esse livro, O Cama de Gato, ele sobra bastante, assim. Mas o livro em si, mas ele vale a pena, eu recomendo por causa disso, né? Sei lá, não é só se distrair, né? Eu acho que tem uns livros que, apesar de você não estar, às vezes, parece nem estar curtindo muito, mas ele te impacta, né? Te dá te impressiona, deixa uma impressão no seu ser ali que vai seguir com você na sua caminhada. É, eu acho que eu peguei mais ou menos o que ele quis dizer agora nesse final. Tem livros que eu meio que passo, como se tivesse quase passando um olho em cima. Na verdade, nem sempre passando um olho, mas às vezes realmente achando que ele tá meio chato, tá meio ruim. Mas depois quando eu tô conversando, quando eu tô falando sobre algo do gênero, literatura que seja, meio que ele é um dos primeiros que volta, um dos primeiros que eu falo sobre, entende? Aí nisso eu começo a perceber, beleza, então ele talvez não seja tão. Talvez ele seja um livro que realmente me impactou. Talvez não seja que nem eu pensasse que ele fosse mais ou menos assim, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E outra coisa, vão aí no link na descrição, dê uma olhada aí nos cortes do Estranha História, que é um canal top demais, eu já trouxe aí alguns vídeos desse canal aí para vocês verem. E se vocês quiserem mais vídeos que eu reajo aí no canal dele, podem deixar aí nos comentários também, beleza? É isso. Falou, valeu e tchau.